capítulo 9, versículo 26 em diante. Quem achou, diga amém, por favor. Diz assim a palavra: quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Amém? Eu vou ler novamente. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero agradecer, meu Pai, por estar aqui com os meus irmãos nessa noite. Quero pedir que o Senhor use a minha vida, Pai, e fale com a tua igreja, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar. Deus é maravilhoso. Eu creio que todo mundo aqui conhece e sabe o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, né? Que era perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos, aprisionava os cristãos, e ele foi um dos homens que concordou com a morte de Estevão. Mas era um vaso escolhido para Deus. E ele teve um encontro com Jesus, e ele se converteu ao cristianismo. E a conversão dele foi assim, irmão, da noite para o dia. Jesus foi, tocou no coração, e automaticamente de perseguidor, ele passou a ser um seguidor de Cristo. Amém ou não? Só que o apóstolo Paulo é um homem, sabe, importante. Era um homem que tinha os seus comandados, um homem violento. Então, de fato, para os discípulos era difícil entender que aquele homem tinha o quê? Se convertido. Já pensou? O apóstolo Paulo, aquele que persegue os cristãos e lança nos cárceres, aquele que deu aval, concordou com a morte de Estevão. Então esse homem está aí, e alguém precisa acompanhar ele agora. E é o que a gente acabou de ler. Os discípulos temiam, porque não acreditavam que de verdade o apóstolo Paulo tinha o quê? Se convertido. Eles não acreditavam que realmente Deus tivesse alcançado o coração do apóstolo Paulo. E eu vim falar sobre um grande líder da igreja primitiva, mas pouco mencionado, né, nos púlpitos, entre os irmãos. Olha só o versículo 27 para você entender quem é esse grande líder. Olha só. Eu vou ler de novo 26, tá, irmão? Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de quem? Jesus. Em nome de Jesus. Amém ou não, igreja? Olha só. Então, todos os discípulos temiam. E Barnabé foi o homem que fez com que eles dessem ao apóstolo Paulo o crédito. Pouco mencionado, porque naquela época ninguém acreditava. Mas será que ele se converteu mesmo? Será que não é uma armadilha para pegar os cristãos? Será que ele não está se fazendo de crente, de convertido? E do nada vai chegar um exército aqui, um monte de soldados, e vai nos aprisionar. Os discípulos temiam isso. É claro que eu não posso deixar passar isso. O inimigo faz isso hoje no meio do povo de Deus. Ele usa pessoas. Da mesma forma que Deus quer usar a minha e a sua vida, o inimigo também usa pessoas. E coloca pessoas que até têm a aparência de pessoas convertidas, discípulos. Olha que interessante. No meio do povo de Deus, para trazer o quê? Para trazer aquilo que não é de Deus. Mas esse tema deixa para uma outra mensagem. Eu vim falar de um grande líder, pouco mencionado, mas que naquele momento ele acreditou na conversão do apóstolo Paulo, ou de Saulo. Já pensou? É quando a gente vê uma pessoa, irmão, olha só, uma pessoa que todo mundo temia, e daqui a pouco uma pessoa que, já pensou, uma pessoa que aprisionava a igreja e maltratava os cristãos, daqui a pouco entra aqui e fala, pode ficar todo mundo tranquilo, que agora eu sou um de vocês, agora eu me converti.
E Barnabé foi esse homem. O homem o qual acreditou em Saulo. Acreditou que ele tinha realmente se convertido a Cristo. Olha que interessante aqui o significado da palavra Barnabé. Significa filho da reconciliação. Porque seria muito difícil o apóstolo Paulo, irmão, ser aceito. Já pensou? Ó, quem vem pregar hoje, já vai vir o apóstolo Paulo. Mas quem que é esse Paulo aí? É aquele que matava, aprisionava os cristãos? Se a pessoa de fato, ela não cresce que ele tinha se convertido, eu sentado, vou lá. Vai saber se não é uma armadilha, como eu já citei aqui nessa noite. Ainda bem, meu irmão, que tinha um dos discípulos, na verdade, Barnabé nessa época, ele ensinava a palavra. O chamado dele era ensinar a palavra de Deus para os homens. Então ele foi a pessoa que reconciliou o apóstolo Paulo com os demais discípulos de Cristo. Ele acreditou na conversão dele. Olha que interessante isso. E é pouco falado entre os irmãos, não é verdade? E a Bíblia fala que Barnabé, ele foi um dos principais discípulos na época. Porque era um homem que realmente zelava pela reconciliação, a tranquilidade. Olha só, aquele que dava aos outros irmãos ânimo. Eu não sei como é que você é como cristão dentro da sua igreja, na sua vida. Se você é uma pessoa que sempre está em busca de reconciliar pessoas, você está em busca da tranquilidade, você sempre está dando ânimo, não vai dar certo, olha, Deus vai mudar, Deus vai curar, Deus vai transformar, eu não sei, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para aprender como era a vida de Barnabé. Um homem que sempre queria reconciliar, sempre estava em busca da tranquilidade e dar ânimo às pessoas. Então aprenda isso nessa noite. E aos olhos de Deus, importantíssimo. E você vai aprender um pouco mais sobre Barnabé. Barnabé foi a pessoa que deu um voto de confiança a Paulo. Os outros discípulos estavam com dificuldade para acreditar na conversão. Olha que coisa. É quando você olha para o seu irmão e duvida daquilo que Deus fez na vida dele. Mesmo que ele esteja cheio de problemas, de coisas que ainda precisam ser transformadas. Mesmo que ele tenha na vida dele ainda algumas situações as quais não foram restauradas. Mas é uma pessoa que se converteu, uma pessoa que ela está aos pés de Jesus e está passando por um processo de transformação. Nós vamos ver também aqui o caráter, né, a personalidade do apóstolo Paulo. Eu estou falando de Barnabé. Era um homem que sempre estava dando ânimo. Sabe aquele irmão que muitas vezes você fala assim, ó, que isso aí não é convertido coisa nenhuma. Esse daí, ó, não tem o meu voto. Esse daí não tem crédito comigo. Esse era o apóstolo Paulo e a gente vai ver lá na frente. Mas Barnabé, olha só, era um homem que reconciliava. Era um homem que dava ânimo, vem cá, não, você vai mudar, vem cá, Deus vai transformar a tua vida. E você sabe que a gente olhando para o nosso ministério, irmão, a gente, na maioria das vezes, nós somos que nem Barnabé. As pessoas erram e a gente sempre está dando o que a elas? Uma oportunidade, sempre dando a ela um crédito. Quantas pessoas aqui mesmo erraram e tiveram a sua oportunidade de se reconciliar, de serem transformadas. Mas muitas vezes nós também temos que ser como o apóstolo Paulo, e a gente vai ver lá na frente. Então, eu creio que quando Deus escolheu Barnabé para ser missionário junto com o apóstolo Paulo, lembra que eu falei? Que até então Barnabé, ele era um homem que ensinava a palavra, mas como os outros discípulos temiam e duvidavam da conversão de Paulo, Deus agora fala assim, Barnabé, você é que vai ser missionário junto com o meu servo Paulo. Já pensou? Deus chama Barnabé, que era um homem que tinha um espírito de reconciliação, um espírito de dar ânimo. Sabe quando a pessoa está derrotada e você vem e às vezes a palavra que você transfere para ela é para jogar ela mais para baixo ainda? Não, Barnabé não era assim. Há momento para tudo. Sabe quando a pessoa erra e você descarrega um caminhão em cima dela? Barnabé era o contrário.
Ele conseguia ver na pessoa, olha só, o seu potencial. O pecado da pessoa não fazia com que Barnabé apagasse da sua mente o potencial que ela tinha. Não fazia ele esquecer que era um ser humano e que a obra estava sendo feita. Olha para a sua vida e veja isso com você. Quando você olha para alguém que você muitas vezes acha que não é crente, mas você também consegue enxergar o potencial dessa pessoa. Por mais que você diga assim, olha, quando essa pessoa de fato se converter, ela vai dar muito fruto. E você está dando a ela ânimo para que isso aconteça. E você está trazendo ao coração dela força para ela vencer a sua fraqueza, as suas limitações. Assim era Barnabé. Por isso que foi um homem muito especial aos olhos de Deus. Naquele momento, era o homem ideal para ser missionário junto com o apóstolo Paulo. Não podia ser dois homens duros. A pessoa errou, ela não merece perdão. A pessoa errou, ela não merece uma outra chance. Tem muito crente que pensa assim, dentro da igreja. Ah, ela errou, não merece não. Quem disse isso, irmão? E o apóstolo Paulo era assim. E eu vou provar para você na Bíblia. Principalmente quando se tratava de obra. Pisou na bola na obra, então você não merece mais uma outra chance. E eu sei que muitas pessoas que aqui estão são prova de que o nosso ministério sempre te deu uma chance. Ovelha, líderes, tiveram uma chance, segundo a Bíblia. Não segundo o homem, mas segundo aquilo que Deus espera de um pastor, segundo aquilo que Deus espera de um obreiro, de um diácono, de um levita. Estou entendendo como é que é o negócio? Mas tudo na vida tem um limite. Porque se você for Barnabé demais, então você corre o risco de estragar o seu ministério. Você corre o risco de fazer com que a tua igreja vire, olha só, uma bagunça. Então você precisa saber dar injeção de ânimo. Você precisa reconciliar segundo a palavra. Mas nunca, olha só, deixar de corrigir. Agora, sempre acreditar que a pessoa ela pode ser melhor do que ela é hoje. Amém ou não, igreja? Ah, ela errou, não serve mais? Não. Vamos dar a ela uma injeção de ânimo. Vamos trazer a ela, olha só, força, uma palavra de reconciliação. Para que ela volte a servir, ela volte a estar no centro da vontade de Deus. Assim era Barnabé. Amém? Olha que coisa. E eles saíram em obediência à palavra de Deus, para serem missionários e fundarem outros ministérios, outras igrejas. E eles foram grandes amigos. Mas olha que interessante aqui, Atos capítulo 15. Olha só. Quem achou, diga amém, por favor. Atos capítulo 15, versículo 36 em diante. Os irmãos acharam? Então vamos lá, olha só. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria que levasse também João, chamado Marcos. A Paulo, porém, não parecia certo que levasse aquele que desde a Panfilha se tinha separado deles e não os acompanhara naquela obra. E tal desentendimento houve entre eles, que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Amém ou não? Então vamos entender. O Senhor primeiro alcança o coração de Paulo e chama ele, entrega a ele a missão a qual ele seria um missionário. Ele fundaria muitas igrejas. Amém ou não? Mas Paulo precisava de alguém, olha só,
que pudesse equilibrar o seu temperamento, equilibrar o seu pensamento. Então, Deus vê por bem fazer com que Barnabé ande com o apóstolo Paulo. Olha só, porque Barnabé era o homem da reconciliação, era o homem do ânimo, era o homem, olha só, do amor, era o homem de paciência, que buscava tranquilidade. E o apóstolo Paulo não era assim. E eles andaram muito tempo juntos. Mas chegou uma hora, peraí, e tinha Marcos e Silas que o acompanhavam, mas Marcos já tinha deixado a obra de lado há muito tempo atrás. Olha só. E quando eles resolvem novamente visitar as igrejas que eles tinham fundado, para ver como o povo estava, fala assim, vamos levar Marcos junto. Não, peraí. Olha o apóstolo Paulo. Marcos não vai mais não. Já que ele começou a obra com a gente e não continuou, então ele não vai. Só que Barnabé queria que ele fosse. E Paulo, não. E houve um grande desentendimento. Por quê? Porque o apóstolo Paulo pensou assim. Ele teve a oportunidade dele de fazer a obra. Ele vacilou. Ele não foi firme naquilo que ele confessou. Ele não fez aquilo que ele acredita. Então ele não vai com a gente. Paulo viu por esse lado. Ele afrouxou. Ele não é digno de andar com a gente não. Porque ele voltou para trás. Ele não foi fiel. Ele parou no meio da obra. Estou entendendo isso? Olha para mim e presta atenção. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo. Barnabé não. Reconciliação. Vamos dar ele mais uma chance. Olha só. Vamos dar uma injeção de ânimo nele. E ali houve um grande desentendimento. Ambos continuaram sendo amigos. Mas cada um agora para um lado. Já pensou? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o caráter da reconciliação, ele tem que prevalecer. O ânimo que Barnabé passou para Marcos, não, você vai comigo, a gente vai visitar as igrejas sim, e você vai comigo. Esse ânimo dando a ele o quê? Não abandonando ele no meio do caminho. Mas pegando o nome da mão dele e falando assim, não, vamos comigo, que agora você vai fazer obra comigo, você vai se fortalecer, você vai ser renovado. Em qual dos perfis que você se enquadra mais? Barnabé? Reconciliação, ânimo. Você é a pessoa que sempre acredita que a pessoa deve ter uma segunda chance? Ou você é que nem o apóstolo Paulo? Que disse não. Comigo ele não vai mais. Ele não merece mais. Olha que coisa isso, irmão. O temperamento de Paulo impedia que ele tivesse facilidade em perdoar aqueles que falhavam na grande batalha da pregação. Estão entendendo isso? Ele tinha dificuldade para perdoar quem falhava. Olha só, na grande obra que é a pregação, que é o reino de Deus. É para você aprender isso hoje, irmão. E você vai pensar, eu creio que você já está pensando aí, e vai se criar dentro de você uma opinião. Eu creio que todo mundo tem que ter um pouco de Barnabé, sim ou não? Todo mundo tem que ter esse espírito de reconciliação. Em vez de você pegar a pessoa destruída e acabar ainda mais com ela, você levantar ela. Isso é fato. Isso é do crente. Tem que ser a marca registrada na minha e na sua vida. Para chegar ao ponto do apóstolo Paulo, você pode parar por aí agora, é porque a pessoa já teve várias oportunidades, e não quer dizer que ela não volte a ter. Mas ela vai ter que aprender que ela não pode parar no meio do caminho. Ela não pode viver agradando a Deus, falhando no meio da obra. Eu não sei o que cada um tem vivido, sabe? Quando está longe do pai, da mãe, aos olhos, né, entre quatro paredes, eu não sei. Mas Deus sabe e vai cobrar de cada um. Todo cristão tem que ter um pouco desse sentimento de perdão. O apóstolo Paulo, a sua criação já fez isso com ele. Ele era firme.
não vai com a gente. Porque já falhou. Porque já parou no meio do caminho. Porque o menino não tinha um espírito combativo. Vamos combater o bom combate. Qualquer coisa faz a pessoa parar, desistir, desanimar. Eu já falei, só para você entender o que eu estou pregando aqui. Já pensou, você sai para pregar o evangelho aí para fora? Fora do estado de São Paulo, e chega lá, e no meio do caminho você desiste, e deixa a pessoa sozinha. Tomara que você encontre um Barnabé na sua vida, que vai dizer para você assim, não, mas vem cá, você vai ser fortalecido, e você vai continuar. Ou quem sabe você vai encontrar Paulo, e dizer assim, não, agora você pode voltar para sua casa, porque eu não quero você mais comigo. O espírito combativo é o que eu falei. A oração que nós fizemos aqui, irmão. Coloca a nossa vida no lugar. Aliás, as coisas da nossa vida no seu devido lugar. E eu disse assim, tem pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. Mas tem pessoa que não está entendendo nada. Se você entendeu, amém. Se você não entendeu, pergunta para alguém que entendeu. Fala, o que ele quis dizer com isso? Colocar a nossa vida no lugar. Porque tem muita coisa acontecendo na vida do crente que está contrária à palavra de Deus. O Senhor disse que eu seria a cabeça, eu sou calmo. Amém ou não? O Senhor disse que eu seria honrado, eu estou há anos carregando a capa da vergonha, para você entender. Olha que coisa. Que espírito há em você? Esse espírito combativo que o apóstolo Paulo confiou em Marcos, mas que no percurso da viagem missionária, ele voltou para trás. Presta atenção no que eu vou dizer. Aprenda isso. O temperamento de Paulo impedia que ele tivesse facilidade para perdoar. Era uma pessoa, sabe, não, se eu consigo, você também consegue. Não tem gente assim? E se eu passei fome, você tem que passar também. E dando glória. Mas cada pessoa tem um jeito. Deus é paciente, amém ou não? Mas tem pessoas que requerem ainda mais a paciência de Deus. Para ficar bem claro para você. Na tua sala de aula lá. Tem pessoas que tiravam 10, outras intermediárias ali, 5. É você? 4. E tinha pessoa que tinha mais dificuldade para aprender. A pessoa que tinha mais dificuldade para aprender era a pessoa a qual a professora tinha que ter mais o quê? Paciência para ensinar. A gente vê o contrário, né? A pessoa não tem paciência para ensinar quem tem mais dificuldade para aprender. Ela prefere se apegar a quem tira a nota boa. Está vendo porque ele tira a nota boa? Porque eu ensinei direito. Você tem esse espírito combativo dentro de você? Ou qualquer outra coisa te tira do foco? Qualquer outra coisa te tira da direção da obra? Qualquer outra coisa te tira, irmão, da visão que Deus colocou nas suas mãos? A gente tem que ter um pouco de Barnabé. E por que passou um pouco? Porque senão vira o quê? Bagunça. Mas eu também não posso ser que nem o apóstolo Paulo, achando que as pessoas não merecem uma outra oportunidade. Amém? Barnabé é o símbolo das pessoas que sabem olhar além das falhas. Ele conseguiu olhar além da falha. Pô, atrás daquela pessoa que errou, tem uma alma. Atrás daquela pessoa que falhou, tem um ser humano. Atrás daquela pessoa que está fraca, tem um filho de Deus. Ele conseguia. E o apóstolo Paulo não. Você é mole, rapaz. Com mole, então fica aí. Você é mole? Então fica aí. Fica para trás. Olha a diferença, irmão. De personalidade. Como é que você é? Ou como você tem sido diante de Deus? Quando você se depara com uma situação dessa. Porque quando é a gente que erra, a gente sempre quer ser amado, paparicado. A gente sempre quer encontrar o quê? Apoio. Não é verdade?
Mas a Bíblia fala que da maneira que eu julgar, eu também serei o quê? Julgar. Se eu sou uma pessoa misericordiosa, uma pessoa que perdoa, então também vou ser perdoado por Deus. Uma pessoa que reconhece os seus erros, então vai ser diferente. Agora, se eu sou uma pessoa tirana, que a misericórdia que eu quero para mim, eu não quero para as pessoas. A transformação que eu creio para mim, para minha casa, para minha família, eu não creio como os discípulos não creram. Ou não creram que Paulo tinha se convertido. Eu preciso olhar isso. Será que eu quero a misericórdia de Deus só para mim, né? É como se eu dissesse assim, ó, você não merece a misericórdia de Deus. Agora você merece. Isso é Bíblia, irmão. É tempo de viver o que está na palavra de Deus. Barnabé conseguiu olhar para uma pessoa que tinha errado. Mas ele conseguia enxergar além da falha dela. Ele conseguia ver que aquela pessoa ainda podia se levantar e ela podia ter uma chance. E ele fazia isso. Tanto que ele falou assim, apóstolo Paulo, deixa ele comigo então. Eu vou levar ele. Não desistiu dele. E às vezes a gente desiste tão fácil de alguém, né? De uma vida, de uma alma. Esse não quer nada com Deus. Será? Olha para mim e presta atenção. Esse não quer nada com Deus. Por que a gente desiste tão fácil? Por que eu não procuro trazer reconciliação? Dar ânimo. Se você buscar na sua memória, com certeza em algum momento da sua vida, você recebeu o que eu estou pregando aqui. Ó. Alguém foi Barnabé na sua vida, ou pastor da igreja, algum irmão, quando estendeu a mão, quando trouxe uma palavra de ânimo, quando mostrou assim, ó, não tem problema, você está assim, mas você vai vencer, você vai mudar, a tua casa vai ser abençoada. Não é verdade? Creu, acreditou na sua conversão, no seu crescimento, na sua vitória. E muitas vezes o cristão da atualidade, olha só, tem se esquecido desse lado. Aprenda o que é bom, irmãos. Aprenda o que é bom. Aprenda e leve com você aquilo que agrada a Deus. Não aquilo que eu acho ou que alguém acha, mas aquilo que Deus quer. Leve para a sua vida aquilo que Deus te ensina. Não o que o homem ensina. É o que o homem ensina, não tem alicerce nenhum. Mas a palavra de Deus, ela tem, amém ou não? Olha só. E Barnabé consegue olhar para a pessoa que errou o potencial. Você é do tipo que fala assim, errou, para mim já não serve mais. Eu já ouvi muitas vezes essa frase. Para mim já não serve mais. Para mim já não serve mais. Ainda bem que Deus vai olhar para mim, para você, não falou isso, né? Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Ainda bem, quando Deus olhou para mim, para você, não disse, não presta, não quero, não tem jeito. Ainda bem que Deus não pensou como muito cristão pensa hoje. Deixa eu dar uma olhada, é verdade, ele erra muito, está sujo, está fraco, mas eu quero ele para mim. Porque eu consigo ver nele o potencial. Olha que coisa, irmão. Esse é o espírito que tem que prevalecer. Da reconciliação, do ânimo. Trazer ânimo para o teu irmão, vamos orar. Mas vamos orar que Deus vai mudar. Vamos buscar no Senhor a nossa vitória, amém ou não? A nossa transformação. É isso que você tem que ouvir e receber dentro do teu coração. E o que você tem que entregar também para outra pessoa. O apóstolo Paulo era um homem de Deus. Porém era muito firme. Errou, deixa, ele não vai com a gente não. Na verdade você foi a um peso aqui na nossa viagem missionária. Pode sair fora, vai viver a sua vida. Mas Barnabé falou, não, traz a criança para cá. Deixa comigo. Deu a ele mais uma chance. A chance que você quer, irmão, você também deve oferecer para as pessoas. Amém ou não, querida? Olha só. Sabe o que significa Barnabé? Que quando ele viu a fraqueza, o problema, ele não atirava a primeira pedra. Parece até ser uma palavra jogada assim no ar, mas não é não. Você é do tipo que atira a primeira pedra quando vê algo
Já tira logo, já dá logo uma tijolada, não quer saber, não quer ajudar, não quer dar ânimo, não quer levar a cura, não quer dar uma chance. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica assim. Principalmente com os irmãos dentro da igreja. Às vezes você ama mais quem está fora do que quem está com você lado a lado. E na verdade você é que nem as pessoas que estavam prontas para apedrejar aquela mulher que tinha pecado. Mas Jesus, ele agiu como quem? Já pensou o apóstolo Paulo naquela multidão? Vamos cumprir a lei, né? Pode deixar que eu dou a primeira. Eu não estou nem pecando contra Deus. Eu falo que tem que apedrejar. Pegou em adultério, pode matar. Que não vai nenhum sangue vir sobre nós. E o apóstolo Paulo também. O homem que crê em Deus, ele ia estar lá no meio daquela multidão para apedrejar. Tem muito crente fazendo isso hoje. Cheio de pedra na mão. Eu estou te ensinando a palavra, irmão. Sabe qual que é o meu maior compromisso com a igreja? É ensinar a palavra como ela é. O meu maior compromisso com você é te ensinar a palavra como ela é. Depois, olha só, com você é ter uma amizade, é ter uma aliança. Mas primeiro é ensinar o que está na Bíblia. O que você tem que exigir de mim é isso. Ensina o que Deus quer. Amém ou não, querido? Então veja se você não é uma pessoa, ou a primeira pessoa, já está com a pedra na mão, pronta para apedrejar, pronta, calma! Deixa eu interceder por ele. Deixa eu orar por ela. Deixa eu trazer a reconciliação. Deixa eu trazer ânimo. Deixa eu mostrar o caminho. É o que a Bíblia fala, irmão. Você receba se você quiser. Se você não quiser, o dia do juízo final, Deus vai te lembrar dessa pregação. Mas peraí, lembra quando você ouviu falar do meu servo Barnabé? Que muitos não pregam, mas que era um homem que trazia reconciliação, que apostava nas pessoas, que olhava para a pessoa e via nela o potencial, e queria que ela crescesse. Não era uma pessoa que abria mão da outra fácil. Não é você querer que o teu irmão seja o Barnabé. Você tem que ter esse espírito. Eu quero, porque assim eu agrado a Deus. Agora, viu que... Aí é outra coisa. Mas olha aí, o que a palavra de Deus quer para a gente. Posso continuar aqui mais um pouquinho só? Amém ou não? E Barnabé, naquele momento, ele foi chamado para ser missionário junto com o apóstolo Paulo. Eu não sei qual que é a tua função na igreja hoje. Aliás, eu não sei nem se você tem feito algo dentro da igreja hoje. Porque se você não tem feito algo, você deve começar a fazer. Porque você foi chamado para fazer alguma coisa, amém ou não? Deus nos chama desocupado. Se Deus nos chama desocupado para a sua obra, Ele também não chama ninguém para ficar desocupado dentro da igreja. Você tem que pregar a palavra. O seu chamado, a sua vocação, você vai descobrindo qual é. Barnabé ensinava a palavra. E agora o Senhor falou, não, agora peraí, agora você vai ser missionário. Agora você vai andar junto com o meu servo Paulo. Já pensou? O Senhor deu a ele uma outra vocação. Ou seja, um outro chamado. E olha que interessante, o chamado ele vem regado de talentos, os quais vai garantir que você tenha sucesso na nova missão que Deus tem para você. Amém, irmãos? Amém. Que tipo de pessoa você tem sido na igreja? A pessoa que traz a reconciliação, o ânimo, a misericórdia, o perdão, que ora por outras pessoas. Como que a pessoa vai se arrepender? Como que a pessoa vai se levantar? Se ela não ouvir uma palavra de ânimo, querido. Como que a pessoa vai ressurgir? Se você não pensar como eu estou pregando hoje, irmão, você vai para o inferno. As pessoas merecem sim ter outra chance. Isso foi estabelecido por Deus.
minha vontade. É diferente. Eu quero que a vontade de Deus prevaleça em mim. Quantas coisas você fez e você fala assim, eu só estou fazendo porque a palavra manda. Você acha que Abraão queria levar o filho dele para oferecer lá no monte? Não. Ele obedeceu. Ele obedeceu, mas você acha que ele foi alegre? Ele fez algo que ele não queria, mas ele fez para mostrar a Deus a sua obediência. É ou não é verdade? Chegou um certo ponto na vida de Jesus que ele mesmo fala para o Senhor. Faça de mim o quê? Mas contudo seja feita a tua vontade. Você acha que Jesus, quando ele sentiu todo o peso do pecado sobre a sua vida, ele sentiu. Ele sofreu. Ele falou, mas contudo não faz a minha vontade, porque a minha vontade é sair correndo daqui, porque está doendo. Eu estou sofrendo, mas contudo Deus, faz a tua vontade. Ele falou assim, ó, por mim, Senhor, o Senhor daria um jeito agora, tiraria de mim essa aflição. Por mim, mas a vontade de Deus é que prevaleceu. Por isso que nós estamos aqui hoje, amém ou não? E será que você não é capaz de permitir que a vontade de Deus prevaleça na tua vida, irmão? Será que você não é capaz de permitir que a vontade de Deus prevaleça na sua vida? Meninas, jovens, adolescentes, homens, é passar por cima do seu eu mesmo. Isso é servir a Deus, igreja. Eu estou quase encerrando aqui, mas isso é servir a Deus. E o apóstolo Paulo não entendia isso. Era novo convertido. Depois se tornou um homem muito mais manso, muito mais brando, mais justo. Porque ser uma pessoa mansa, paciente, significa ser uma pessoa que concorda com ele. Não. Não significa ser uma pessoa que não corrige, que não ensina. E eu creio que Barnabé também ensinava. Também corrigia. E penso que ele tentou até colocar na cabeça do apóstolo Paulo. Ele errou, mas a gente tem que dar oportunidade para ele. E o apóstolo Paulo, não, eu não quero mais. E quantas vezes o Espírito Santo tentou fazer isso na sua vida? Te mostrar que o que tem que prevalecer não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. E quantos cristãos na atualidade não vivem a vontade de Deus? Estão vivendo em função do que pensam, do que acham. Aqui no nosso meio mesmo, que 40 pessoas, 30, 40 pessoas aqui nessa noite, quantas pessoas aqui estão vivendo de fato a vontade de Deus? Principalmente quando o teu eu tem que diminuir e o Espírito Santo crescer. Principalmente quando você tem que se calar e viver a vontade do Pai. Já pensou? Que líder nós seríamos? Ou líder que você é, porque você também vai ser um líder. Todo mundo aqui um dia vai ser um líder. Deus não chamou você para ser um desocupado na obra dele. Imagine você com um coração desse, sem compaixão, sem poder de reconciliar, de paciência, de dar à pessoa uma injeção de ânimo. Você vê a pessoa abatida, você quer jogar ela mais? Não. Isso não é o Espírito Santo. Por isso que a gente fala para você, quando você chega aqui, você vai vencer. Deus é contigo, amém ou não? Isso não é palavra bonita, isso é a palavra de Deus. Deus não nos abandona. Está sempre pronto para te receber. Sabe, às vezes você fala assim, mas fulano de tal errou. E faz 5 minutos que você não viu ele. E nesses 5 minutos ele se ajoelhou, pediu perdão para Deus, já se reconciliou com Deus. Aí Jesus volta, você fica. Porque o que Deus esperava de você é que você intercedesse por ele. Não que você desejasse a ele a morte. Procure enxergar nas pessoas o potencial delas. Quando o Senhor fala que nós somos uma joia rara e ele vai lapidando, irmão, não é só você que é essa joia rara. Tem crente que parece assim, a única joia rara lá da minha igreja sou eu.
A única joia rara lá sou eu. Não. Todo ser humano é uma joia rara. A diferença é que alguns estão na mão de Deus, se colocam na mão de Deus e querem ser lapidados, querem ser transformados. Como é que a gente vai alcançar as coisas que a gente almeja? Se o nosso coração não é um coração disposto a reconciliar, a dar ânimo, a amar o próximo. Tem muito crente que nem os discípulos. Deixa esse apóstolo Paulo para lá. Aliás, deixa Saulo para lá. Ah, mas ele se converteu, será? Matou tantos cristãos. Eu não vou andar com esse homem, não. Peraí, vou pegar um que tem compaixão. Deus escolheu a dedo Barnabé e falou assim, ó, essa obra eu entrego nas tuas mãos. Você vai fazer com que os discípulos aceitem Saulo como meu servo. Já pensou isso? Em quem você tem apostado, irmão? Você precisa ganhar uma alma. Diga assim, eu preciso ganhar uma alma. Eu preciso ganhar uma alma. Eu não sei se você entende isso. Mas o cristão, ele tem que gerar cristão. Ovelha, gerar ovelha. E o dia que você ganhar uma alma, a alma não é tua, ela é de Deus, né? Ah, eu não vou fazer isso porque senão a alma vai se perder. Isso é conversa de gente que não conhece Bíblia. A alma é de Jesus. Você ganhou, mas a alma de quem que é? De quem que é? É dele. Você mostrou o caminho, mas quem convenceu? O Espírito Santo. Eu vou ler mais um versículo aqui para a gente encerrar. Romanos, um livro para frente aí, por favor. Não se prega mais salvação. Não se prega mais o ide. E pregar o evangelho a toda criatura. Romanos capítulo 10. Aleluias, meu Pai. Versículo 13, diz assim, ó, acharam? Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Estão entendendo isso? Como que essa pessoa ela vai se converter? Como ela vai se renovar? Como ela vai ter força? Se ninguém for pregar o evangelho para ela. Se ninguém der a ela uma oportunidade. Como que ela vai se reconciliar, ser liberta, ser restaurada? Se ninguém mostrar a ela o caminho da transformação. Fica aí no seu coração aí. Você está que nem os discípulos. Essa pessoa ela não pode se converter. Esse aí não. Eu creio na conversão de todo mundo, menos de Saulo, que era perseguidor dos cristãos. Calma, João. Você não é Deus, não. Deus tem poder para alcançar o coração mais duro. Amém ou não? Amém. Quem quer diga eu creio? Eu creio. E às vezes você julga, né? Você quer na conversão e na transformação de todo mundo. Aliás, de algumas pessoas você não crê. Então fica a lição para você nessa noite. Nós vamos pregar o evangelho. Para que as pessoas creiam. E elas venham ouvir Jesus. Elas venham buscar a Jesus. O evangelho que te deu a oportunidade para você recomeçar. Quer também que essa oportunidade alcance essas pessoas. Amém? Seja você também, meu irmãozinho, um Barnabé. Busca reconciliação, ânimo, amor, misericórdia. Aposte nas pessoas. É diferente de você confiar.
é apostar, é lutar para que ela venha realmente ter um encontro com Deus. Amém? Feche seus olhos para mim orar.